O salmista do salmo que nós meditamos, Salmo 62, fala de proximidade. A alma que tem sede de Deus. E não é qualquer sede, é uma sede enorme, intensa. A minha alma tem sede de Deus como a terra árida, como a terra sedenta pela água. É uma sede insaciável, porque é uma sede do infinito. E o infinito nunca se conclui, por óbvio. A primeira lição que a palavra de Deus hoje nos traz é precisamente essa. Nós precisamos ter essa alma. Uma alma que não descansa enquanto não está cada vez mais próxima de Deus. O salmista nos convida a uma atitude de aproximação permanente de Deus, que é um exercício que vai durar toda a vida. Até o último instante, até o último respiro, aproximar-nos cada vez mais de Deus, que está sempre se aproximando de nós. O salmista ainda expressa um desejo muito bonito de desgastar a sua vida no louvor a Deus. Aqui não é um louvor simplesmente feito com atos religiosos, mas muito mais é dedicar a vida ao louvor a Deus, aproximando-se de Deus e especialmente de cada irmão, para amar cada próximo. Esse é o louvor que mais agrada a Deus, o amor concreto a cada próximo. No Evangelho, nós percebemos que Jesus tem uma grande preocupação com a forma como seria visto pelos outros, com a sua identidade. Isso fica claro em vários trechos do Evangelho. Por exemplo, quando Jesus fazia um milagre, qual era a sua recomendação aos que testemunhavam aquele milagre? Não conte a ninguém. O Evangelho, inclusive, coloca palavras pesadas. Jesus ordenou severamente que não contassem nada a ninguém. Por que Jesus não queria que os seus milagres fossem compartilhados dessa forma? Porque muda muito para cada pessoa a sua forma de enxergar Jesus. E se essa forma for errada, leva a um relacionamento errado com Jesus. Na prática, o que isso significa? Basta olhar para hoje. Quanta gente que vê em Jesus uma prateleira de supermercado. Pega de Jesus o que precisa e deixa o resto. Pega só aquilo que lhe convém, só aquilo que supre a sua necessidade e o resto não leva para casa. Jesus não queria ser conhecido como um milagreiro. Os milagres de Jesus são a parte menos importante. A parte mais importante é o conteúdo da sua palavra. A parte mais importante é a revelação de Deus. Os milagres são secundários, servem para aproximar de algum modo da figura de Jesus. Mas o maior de todos os milagres que Jesus opera é a transformação da pessoa, a transformação da mentalidade, da conduta. Por essa razão, Jesus, hoje, questiona não as multidões sobre que visão tinham dele, mas os seus discípulos. E mais, o faz num contexto de oração. Não era nem sequer um momento assim de relaxamento entre eles. Jesus estava num lugar retirado, rezando com os discípulos, e aí lança a pergunta sobre a sua percepção, sobre a visão que tinham dele. Os discípulos, enfim, entendem. Primeiro começam a narrar o que as pessoas estão dizendo de Jesus. Talvez você é João Batista, talvez você é um profeta, alguém muito importante. Reparem que essas respostas tinham algum fundo de verdade. Mostravam que as pessoas percebiam que Jesus era importante, era grande, mas não chegavam ao que ele é. A comunidade dos discípulos, sim, alcançou. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. O que isso diz para nós hoje? Só é possível compreender a verdadeira identidade de Jesus na intimidade com ele, não fora. Só é possível ter uma compreensão adequada de quem é Jesus na comunidade dos discípulos, na comunidade dos que o seguem e fazendo o caminho de proximidade com Jesus. Do contrário, a nossa visão de Jesus será sempre uma visão mais ou menos certa, mas sempre distante da realidade.
Pedro alcança, em nome da comunidade, a resposta. Mas ainda assim era incompleta. O que faltava na compreensão de Pedro e dos discípulos da identidade de Jesus? A cruz. Esse elemento faltava. E é um choque enorme. Jesus aqui violenta completamente a visão de Messias que os discípulos e todo o restante do povo tinham. É incompatível um Messias que sofre, um Messias que fracassa, um Messias que morre e morre numa cruz. Não conseguiam conceber um Messias dessa natureza. E é assim que Jesus se apresenta. De fato eu sou o Messias, de fato eu sou Deus encarnado, mas não um rei triunfante como os reis da terra. Não um Messias glorioso na perspectiva da glória humana, mas um Messias que demonstrará a sua glória na dor, na entrega, naquilo que os homens chamarão de fracasso, no horror da cruz. Fazendo isso, Jesus santifica o sofrimento e dá ao seu messianismo a sua verdadeira tônica, a entrega pelo outro, a doação de si pelo outro, especialmente pelo outro não merecedor, porque Jesus não morre pelos santos, morre pelos pecadores, também por nós. Finalmente, Jesus lança aqui o seu programa de vida. Se alguém quer me seguir, e ele põe 3 pontos: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renunciar a si mesmo é a morte do egoísmo. É o movimento contrário de quem quer só o próprio bem, só o próprio conforto, de quem olha só para si. É olhar para o outro. E a palavra de Deus é muito forte. Nós conhecemos, por exemplo, aquela frase, até uma canção bonita nossa: quem não ama o irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Mais forte ainda é uma outra palavra, essa de Paulo, quando ele diz: cada um considere o outro como mais importante do que a si mesmo. É forte. Considerar o outro mais importante do que a si próprio. Essa é a primeira condição para seguir Jesus. Matar o egoísmo. Aquilo que nas nossas expressões nós costumamos chamar de esvaziar-se de si mesmo. Foi um movimento que o próprio Jesus fez. Um dos trechos da Escritura falando de Jesus diz: mesmo sendo igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo para fazer a vontade do Pai. Então é preciso que a gente cale, silencie o egoísmo, faça da nossa vontade a vontade do outro, faça do nosso empenho o empenho de ir ao encontro do outro, de amar cada próximo, considerando efetivamente cada próximo como mais importante. Tomar a cruz de cada dia. Nós estamos muito acostumados a falar de cruz. No contexto de Jesus, era muito mais chocante do que é para nós, porque a cruz era um instrumento de tortura. Era o maior horror daquela sociedade. Nós não temos nenhuma comparação com a nossa sociedade de hoje. Se fosse para fazer uma, que ainda ficaria muito distante, seria como se cada um andasse, né? Eu mesmo uso um crucifixo, está aqui por debaixo da veste, vocês já viram. Seria como se nós andássemos com uma cadeira elétrica pendurada no pescoço. E dizendo para todo mundo: vamos pegar a nossa cadeira elétrica, vamos sentar na nossa cadeira elétrica. Um absurdo completo. Foi exatamente o que Jesus disse. Aquele instrumento de tortura, reservado aos maus, reservado aos piores. É preciso tomá-lo e carregá-lo para vir após mim. Claro que ele transforma esse instrumento de tortura no maior trono da história e dali conquista a salvação. Mas em todo caso, o que Jesus está dizendo hoje para nós é: para me seguir, tem que assumir o sofrimento, tem que assumir a dor, não rejeitá-la. É preciso carregar a cruz com disponibilidade, com abertura. Quando chegar à cruz, não rejeitar, mas enxergar nela o elemento de salvação. Não tem nada a ver com masoquismo. Não tem nada a ver com amar a dor pela dor. Mas tem a ver com saber que o sofrimento na nossa experiência humana não é opcional. E o que Jesus nos chama a fazer é, quando o sofrimento se aproximar,
o luto, a perda, uma situação econômica, uma situação familiar difícil, um relacionamento que não está bem. Quando chegar, não rejeitar, mas reconhecer. É Jesus que me chama a viver essa situação. É Jesus que me dá como um dom essa situação de dor, me chama a abraçá-la e ir ao encontro dele nesse contexto de dor. Vivendo assim, seguiremos Jesus, caminharemos com ele, faremos dele o nosso Deus, o nosso irmão mais velho, a nossa referência na caminhada. Ele encerra dizendo que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa dele a salvará. O que é que perder a vida em Jesus? É se colocar totalmente nas mãos de Jesus. É reconhecer que a minha vida não me pertence, mas pertence a Jesus. E deixar Jesus livre para fazer da minha vida o que ele quiser. Me levar para cá ou para lá, me dar esta ou aquela missão, me dar esta ou aquela dor, e fazer como somos ensinados na nossa espiritualidade, aceitar também a nossa morte, como, quando e onde ele quiser. Isto é, deixar toda a nossa vida nas mãos de Deus para que ele faça da nossa vida o que ele quiser. E isso é liberdade. A gente experimenta uma grande liberdade quando consegue se deixar inteiro nos braços de Deus. Que esta celebração nos ajude a abraçá-lo, sempre logo e com alegria, a carregar a nossa cruz com serenidade, sabendo também, e assim concluo, que a cruz, embora seja um capítulo central da história, não é o último. Nenhuma cruz é por si mesma, nem a de Jesus foi, mas levou a ressurreição, levou a salvação, levou a plenitude. Também nós devemos encontrar em cada chamado de Deus a carregar a cruz uma oportunidade de alcançar a ressurreição, alcançar a salvação até o dia, como diz a Escritura, em que Deus será tudo em todos. Amém.